Ele é grevista, viu? Trabalha na Vibraz, tá lutando para melhores condições de trabalho. Tem uma pauta totalmente diferente, sabe que é difícil viver a vida. E o menino é totalmente inspirado, né? E outra pergunta ainda, vou complementar aqui. Você preferia viver antes da Revolução Industrial ou agora? Amigo, todo mundo que tem dois neurônios ou um neurônio inteiro sabe que viver hoje em dia é muito melhor que você viver na Revolução Industrial. Não tinha eletricidade, não tinha banheiro, não tinha nada, não tinha supermercado, não existia nada. Claro. 5 minutos para a resposta, então. Tranquilo, preferia viver agora e mais, preferia viver no capitalismo do que na Idade Média, do que em várias outras formas de sociedade que existiram Agradece antes. o capitalismo aí, vai. Não há dúvida nenhuma. Não, agradecer o capitalismo não, bobão. Agradecer as pessoas, o seu avô, o seu bisavô, todos os nossos antepassados que construíram, foram acumulando conhecimento e foram deixando para nós as coisas, as ruas, as casas, a eletricidade e tudo, a melhoria da técnica da transformação da natureza, sabe? A transformação dos minerais, a transformação da natureza, bobão. Não é o capitalismo, não. São as pessoas que mudam a terra. São as pessoas que deixam as coisas. Não é o capitalismo que deixa nada para ninguém. O capitalismo não existe. O capitalismo é um movimento, é uma força. Uma força social constituída, sabe? Mas isso não quer dizer... Uma força social constituída, mas não quer dizer que foi o capitalismo fez nada. Foi nossos antepassados que foram deixando para nós a técnica, as casas, as rodovias, as ruas, o acúmulo de riqueza. Uma de que o capitalismo ele propiciou um desenvolvimento da técnica muito grande e várias dessas coisas aconteceram. Apesar disso, chegado em um determinado estágio de desenvolvimento, o que nós temos? Monopólios gigantescos, o qual ele mencionou inclusive, centralização do capital numa esfera gigantesca, esse PIB per capita. É tanto que no Brasil, que são só 5 bancos, né? Vamos lembrar aí? É o Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Santander. Se eu estiver esquecendo algum aí, vocês me corrigem depois, Que avançou, né? Segundo essas análises retrospectivas. E banco também no mundo também não é só muitos bancos também não, viu? Tirando os da China que tem um pouquinho mais de variedade, mas no mundo em geral, assim, a Deutsche Bank, o Cashback lá dos Estados Unidos, mas a maioria também não chega a 10 também, banco também no mundo não. Porque pouca gente sabe, mas PIB é uma coisa que existe, tá, gente? Só nos últimos 60, 70 anos, na verdade, cálculos de PIB. O que se faz é projeções bastante duvidosas, principalmente no caso de economias que não eram muito monetarizadas, né? Mas já há uma estagnação de longo prazo, conflitos escalados à escala global, possibilidade de guerra mundial e mais, o PIB per capita é uma média. Né? É uma média, você tem setores que não se apropriam disso e você tem setores que se apropriam de magnitudes gigantescas do que é esse PIB per capita. E a extrema pobreza. Então, isso é tanto que é contado umas privadas de ouro que é feita nos Estados Unidos que não tem utilidade nenhuma. A privada é inteirinha de ouro, mas o que tá contado no PIB, mas... E aí, isso é tão relativo que o Gustavo Machado falou, porque essa privada vai mudar o que na vida da pessoa? Se você sentar lá e cagar. Uma pessoa, ou que seja 5 pessoas, mas é uma privada só. Ela pelo valor que ela custa 400 mil dólares, pelo valor que ela tem, ela podia fazer muito mais, que se hoje tá 2 milhões de reais, esses 2 milhões de reais se jogar na rua, assim, não é jogar na rua, assim, se aplicar ele. Vamos melhorar uma escola, vamos... comprar computadores novos para os alunos aprenderem um software. Vamos contratar mais professores. Vamos comprar uma máquina de ressonância magnética. Ela muda a qualidade de vida da sociedade, melhora estrondosamente. Mas uma privada... É que o pessoal faz uma correlação meio idiota sobre o PIB, assim, e tal, mas o PIB, se ele não tiver uma função de desenvolvimento social ali, é que nem que se fala assim, o PIB, os Estados Unidos tem um PIB grande, mas é muita arma que eles vendem. E muita arma não quer dizer que não está trazendo progresso para o país. Se esse dinheiro todo, que em vez de estar gastando com armas, estivesse gastando para melhorar a infraestrutura deles, mais pesquisa, ninguém pegava os Estados Unidos, não. O fato do capitalismo cumprir um papel desse ponto de vista técnico, isso aí, manifesto comunista que você presenteou aqui o Vilela no começo, ele deve gastar bem uns 30% do texto tratando disso. Lembrando que o pai do Pavanato era sindicalista, viu?
E é grevista também, hein? Né? Mas aparentemente o nosso colega não leu, embora ele já tenha uma opinião bastante clara e formada a respeito disso. Então, houve, sem dúvida, isso. Agora, há uma certo uso de categorias aí projetadas no passado, como extrema pobreza, etc., que é para fugir da análise do que tem se passado nos últimos 100 anos. É sabido, por exemplo, que só na Europa as pessoas cresceram 15 a 20 centímetros de altura só por uma ingestão de proteína no século XVII, século XVIII. Isso aí é tudo fato. A questão é onde o capitalismo deu, quais são os seus desdobramentos mais recentes e para onde ele está nos conduzindo, depois que todos esses ganhos técnicos ocorreram lá no passado. Né? Então, primeiro, nos pontos que ele mencionou, ditadura do proletariado. Sim, para nós todos os governos, ele tem um caráter ditatorial. Se há poder, tem um caráter ditatorial. Para a gente, todos os regimes que existem no capitalismo, então prestem atenção no termo, são ditaduras nesse ponto de vista. Todos os regimes são ditaduras desse ponto de vista. Quem se opõe, vocês matam? Então, quando nós... Conversa do camarada. Quem se opõe, matam. Tem gente que quer essa balela, sabe? Meu amigo, tudo depende. Você fica cutucando alguém que tá quieto, cara, o cara vai lá e vai te machucar você. Agora esse moralismo também tá morrendo gente pra caramba. Aí quantas crianças mortas com tiro paulada aí na rua aí, ninguém fala nada. Agora o cara tá comentando, tá mostrando uma teoria ali que vai acontecer, aí fica com esse moralismo barato, vagabundo aí. Estamos dizendo que é uma ditadura. Eu queria saber pra ele o que ele acha das escolas, com essa precarização dos materiais escolares. O que ele acha do salário mínimo de 1.518, que ele é a favor de não ter aumento do salário mínimo. Do proletariado significa apenas que esse governo ele está expressamente defendendo os interesses da classe trabalhadora. Não significa que você vai opor quem mata, nada disso. Não? Mas você está expressamente defendendo aquele setor específico. A hipocrisia da democracia liberal é que, embora ela se coloque como sendo um governo de todos, ela é um governo de todos onde a relação das pessoas se dá a partir do poder que as relações monetárias, que a propriedade do capital te propicia. Então, pra gente, a mais democrática das democracias liberais é uma ditadura. E, honestamente, como nós chamamos a mais democrática das democracias liberais de uma ditadura, nós dizemos, durante o processo de constituição do socialismo, o governo que nós queremos muito mais democrático do que os existem hoje, ainda assim uma ditadura, porque ele defende os interesses da classe trabalhadora contra a classe que ele quer expropriar, que é dos grandes capitalistas, proprietários dos grandes capitais, com fortunas bilionárias, que move a nossa economia inteira, instrumentaliza o Estado. Né? Então é óbvio que vai ter relação entre esse grande capital e o Estado, porque quem tem mais poder vai ter mais influência no Estado. Um país como o Brasil, que 200 grupos econômicos hegemoniza metade do PIB do país, e mundialmente essa discrepância ela é ainda maior. Então o capitalismo desenvolveu sim a técnica, o capitalismo elevou sim o PIB per capita. Agora, com várias contradições, dentre elas, tem dificuldade de continuar desenvolvendo. A gente tem hoje 15 anos de estagnação global no capitalismo. Tá? Se você pegar e colocar variação do PIB no último PIB mundial, ou mesmo a variação das maiores empresas... A gente tem a gente está tornando a ser protecionista, o livre mercado está deixando de existir, todos os países preocupados e porque cada um cuidando disso. Exatamente. Porque não consegue se expandir. Ou invadindo outras nações para explorar minério, né? Então, que do ponto de vista histórico o capitalismo cumpriu o papel, tem nenhuma dúvida sobre isso, Lucas. Inclusive o Manifesto Comunista gasta metade falando disso. A questão é para onde vamos agora, a partir da análise do que está acontecendo agora e dos problemas que estão postos agora. O que nós vamos fazer? Eu agora tenho as considerações dele, a réplica, mas depois eu quero voltar com esse assunto da violência também, que saber o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Rússia, a gente explicar isso melhor. Então, réplica, 3 minutos. Bom, primeiro, ele diz aqui, o tempo todo ataca monopólios, mas ele defende o pior monopólio de todos, que é o de 1 contra 1, é o monopólio do Estado, onde o Estado domina tudo para... Mas se você trabalha pro Estado, cara, eu não entendo, não sei qual que é o seu problema com o Estado. Se você vive do Estado, seu pai tá desempregado, vai ter que entrar pelo Estado para pegar o seguro-desemprego pelo Estado, sabe? Tudo bem, existem imperfeições, tem que ser corrigido e tudo mais, mas você é um fruto do Estado. Infelizmente, o Estado cagou, né, ter feito você, né? Mas você é um fruto do Estado. Não existe a sociedade brasileira, o povo brasileiro, a nação brasileira sem Estado. Para implementar a ditadura. É engraçado que nem nas escolas ensinam isso para as crianças, né? Aí nascem esses fetos aí mal formados. Do proletariado e não existe concorrência. Então, o pior monopólio... Mas
Mas não existe concorrência, sabe? Concorrência existe para nós, simples mortais, que tem que competir em trabalho, para ganhar 1.518. Existe concorrência para a gente ver qual que vai pegar um trabalho menos pior do que o outro. Existem essas concorrências, fazer concurso público, para ver se disputa um preguinho melhor do que da iniciativa privada, que alguns setores do serviço público ainda tem ainda. A gente, concorrência, mas nos grandes monopólios não existe concorrência. Qual forma a concorrência do Google? Me fala uma empresa que é concorrente do YouTube, sabe? Me fala uma empresa que é concorrente do Facebook. Me fala uma empresa aí que é concorrente da Amazon. Esse é simples de debater com o cara. É simples rebater uns trem desse aí. Me fala uma empresa que é concorrente aí, desses monopólios da Big Tech que eu falei. O monopólio de todos é aquele que só tem um concorrente, é o Estado, e é isso que ele defende aqui, então ele é um defensor. Mas o Estado tá... Coitado, essas empresas que eu citei, a Apple, o Google e tudo mais, é um monopólio maior que o Estado. O pior monopólio que existe e que na prática já se demonstrou como o pior. Ele também ataca, fala da corrupção e da ligação do empresário com o Estado, mas nessa relação, o agente corruptor, a raiz do problema não é o empresário, mas o Estado. Então... Quem tem que pagar a propina é o empresário, porque o Estado tem o poder, o Estado tem o monopólio da força. Então, o agente corruptor, e o problema está exatamente no tamanho do Estado e no excesso de poderes que o Estado tem. Você teve um desvirtuamento nos últimos anos de diversas constituições ao redor do mundo, empoderando o Estado nos seus mais diversos aspectos, colocando, inclusive, a possibilidade do Estado burocratizar sistemas. Pelo contrário, depois da Revolução Francesa, os Estados ficaram mais fracos. Tirando algumas revoluções que eu teve no começo aí, que foi umas revoluções até bem interessantes e tal, mas da Revolução Francesa para cá, todos os estados andando perderam muito poder. O que começou a ganhar muito poderes foi grandes companhias, né? Isso gerou, sim, problemas no capitalismo, mas o problema não é do capitalismo, o problema é de um Estado que expande as suas teias. E você tem isso, e isso é muito claro, inclusive, quando você estuda história. Depois da Segunda Guerra Mundial, se entendeu a necessidade de você criar um aparato estatal para garantir que as pessoas pudessem ter um mínimo ali de subsistência, para ajudar as pessoas a terem um ponto de partida comum. Essa criação do welfare state, do estado de bem-estar social, ela gerou sim um agigantamento do Estado. Hoje, a verdade é que o gasto público ele é maior do que antes. Com juros, né? Para pagar banco. Apesar dele, pode citar, empresas reduziram e tal, o gasto público é maior do que antes. E vai para quem? Quando ele fala de dívida, quem fez a dívida foi o Estado. Não foi? O banqueiro não botou uma arma na cabeça do político e... botou sim, com certeza. No político não, mas no Estado ele botou as canhonetas viradas pro Estado. Ele fez contrair a dívida. Quem contraiu? O Estado, o político. E você... E por incrível que pareça, o Estado tá endividado. Tem certeza absoluta que foi para salvar esses grandes monopólios que estavam quebrando. Defende um sistema onde você vai controlar. Que pegou o dinheiro do Estado e ainda depois quebrou ainda de novo, né? Aí quebrou mesmo. E sumiu com o dinheiro. Concentrar mais poder na mão de poucos. O Banco Nacional é uma prova. A chance de dar problema é enorme, como sempre deu. É isso, esse é o problema. A grande contradição é essa. Para você remover uma elite do poder e estabelecer uma nova elite por meio de um processo revolucionário, você precisa construir uma nova elite, só que uma elite pior. E aí a crítica conservadora. Porque essa elite ela não vai ter mais os mesmos empecilhos que um longo processo de construção mantinham sobre a antiga. Então essa nova elite, sem ter os mesmos empecilhos, sem ter as mesmas barreiras, ela vai poder cometer exageros ainda maiores, que foi o que aconteceu nas ditaduras comunistas. Pessoas morriam. Ele não respondeu aqui, fugiu, ele não vai responder, mas a verdade é que quem se opõe ao regime comunista, à ditadura do proletariado, morre. Se fosse necessário. Eu não sei, direto e reto tá morrendo gente e se não opõe a nada, vai estar nessa democracia e morre baleado, morre de acidente de trânsito, morre por falta de hospitais, morre porque os hospitais estão precários, porque tem que ficar financiando o vereador que nem esse aí, que quer acabar com um pouquinho de seguridade social que tem. Não sei, eu acho que tem bastante gente morrendo ainda. Morre porque falta de emprego, a pessoa fica desesperada, vai pro crime, aí começa a fazer coisas erradas. Morre porque às vezes a pessoa vai pra prostituição, sabe? Porque a única fonte de renda que ela vai ter vai ser a prostituição, pega uma doença e morre. Morre porque falta comida também, falta comida, mora num lugar meio difícil e tal. Morre vários problemas sociais. Porque o Estado é grande? Não, porque o Estado é pequeno. Porque se o Estado fosse o Estado provedor mesmo. Assim, se todo mundo vai... Você nasceu, você vai ter garantido aqui, se seguir as normas do Estado, trabalhar, estudar, produzir para a nação, você vai ter uma casa,
uma boa educação de qualidade, vai ter todos os níveis educacionais, todos os níveis, sem essa pataquada de cotinha pra cá, cotinha pra lá, que isso aí é uma coisa fascista, não é uma coisa progressista. Cota não é uma coisa de países desenvolvidos, não é uma coisa progressista, é uma coisa fascista. Cotas, qualquer tipo de cota eu sou contra. Abra as universidades para todas as pessoas têm o direito de ter as mesmas oportunidades. Não é essas oportunidades que não se pode. E outra coisa, cota também é para meia dúzia de pessoas também, né? Não é para todas as pessoas, não. E quer reduzir mais ainda, as coisas que tem no Estado. Que doideira, rapaz. Morre gente pra caramba nessa... E quanto mais neoliberal o país é, tipo Haiti, a Argentina já é um neoliberal. A África em si é um continente totalmente neoliberal. Alguns países da Ásia, aí você vê a pobreza e a miséria que é. Eu frente a uma revolução comunista. Depende de me matar pra implementar a revolução comunista. Tem que matar ou não tem? Amigo, você é um Zé Ruela, sabe? São 220 milhões de brasileiros. Eu não entendo essas analogias. Só tem eu na vida, mas se não é o último pacote do biscoito se não é o último biscoito do pacote, não, meu amigão, pra ser tão importante assim, não. Aí voltamos ao debate de Kim Jones, que ele perguntou: você me mataria, Jones? Então, você me mataria? Mas se não é o último pacote da bolacha, a última bolacha do pacote, não, meu amigão. Perguntou: você mataria o Lucas? Ou pelo menos concordaria com minha morte? Se só depende de mim pra que a ditadura possa ser implementada ou não. Se me matar, vai ser implementado. Tem que morrer ou não? Não. O ponto de partida que eu parto é sempre real. Vamos lá. Agora vamos responder sua questão. Agora vamos. Então, mas agora parou. É a última pergunta sua do bloco, então. Foram 3 do Pavanato. Essa é a terceira. Você pode comentar, já fazer a pergunta e vamos para a terceira pergunta. Então vamos lá. Não, vou comentar essa última questão. Pode, né? Pode autoproclamar. Isso, pode. Vamos lá. Vamos lá, Pavanato, calma. Seguinte, vamos lá. Primeiro, se depender só de... Olha a pergunta, né? Se depender só de me matar para fazer, mas se dependesse, como assim? Como assim só se dependeria? Ora, se você consegue organizar os trabalhadores que estão no local de produção, são responsáveis por toda a riqueza que é produzida do país, por transporte, por comércio, por serviço, por produção tecnológica, engenharia, desenvolvimento, pesquisa, tudo, você não precisa matar a pessoa para poder fazer a revolução que você quer. Você vai surgir um conflito violento se essa pessoa que é proprietária disso reagir de forma violenta. Simples assim. Como eu falei, a Revolução Russa de 17, em outubro, houve de 6 a 8 mortos. De 6 a 8 mortos. Por que se deu tantas mortes depois? Porque houve uma reação. Ora, aí você tá... Óbvio que se você faz um processo, se você faz uma transformação na sociedade, se há uma reação, você vai lutar contra aquelas pessoas que estão reagindo. Então, respondendo a sua questão, se você não reagir violentamente para poder destruir o processo revolucionário, Pavanato, ficar tranquilo, não tem nenhuma necessidade de te matar. Por que seria necessário fazer isso? Nem você, nem nenhum outro. Percebe? Então é muito clara a questão aí, não tem muito o que discutir. Quem não concorda? Como se deu, inclusive, nenhum problema em não concordar. E depois da Revolução Russa, em 17, por exemplo, liberais imprimiam o seu jornal no interior da Rússia, depois de 17. Os partidos que tinham sido derrotados, como mencheviques, tinham o seu... Pierre Brouet é um autor que tem livros como a História do Partido Bolchevique. Então você pode pegar Henri Carr. Bacana, um autor marxista, né? Henri Carr era um diplomata americano, não era marxista. Não, então na Revolução não teve mortos porque se oporam. Não, você está fazendo... Você quer que eu responda a sua pergunta ou você quer encadear umas 5 para jogar em cima da primeira? Tá fugindo da a sua pergunta foi... Você pode dar pergunta, é só estratégia. A sua pergunta foi, o historiador era marxista, não é isso? Falei, então você pode usar um outro historiador que é Henri Carr. A minha pergunta original não era o historiador marxista. Morreram ou não morreram pessoas que se opuseram? Ao ler esse autor, você vai ver que liberais... Mas você fez outra pergunta. É porque liberais esse é o cerne. Publicavam o seu jornal em 1918, 19, após a Revolução Russa. Então não há nenhuma premissa na ditadura do proletariado. Ninguém que se opôs morreu. Na Revolução Russa. Mas você mudou outra vez a pergunta. Essa mentira mesmo. Qual que é a pergunta? Você mudou novamente a questão. A questão central é, o comunismo, quando alguém se opõe à revolução, ele mata ou não mata? Mata. Matou ou não matou? Responde, simples. É uma verdade. Não, isso não existe. Não, ninguém morreu na revolução. Quem se opôs à revolução não morreu. Ninguém. Ninguém. Caso? Qual situação? Não, ninguém que se opôs à revolução morreu. Mas agora já é ninguém. Antes eram todos. Não, essa é a minha pergunta. Antes eram todos. Essa é a minha pergunta. Antes eram todos, agora é ninguém. Essa é a minha pergunta. Antes eram todos, algum opositor do Kim Jong-un tá vivo?
Antes eram todos, agora é ninguém. Algum opositor do Kim Jong-un tá vivo? Eu tenho que saber qual que é a pergunta. Se é todos ou ninguém. Responde, a minha pergunta é, morreu alguém que se opôs à Revolução Russa, por exemplo? Morreu alguém? Claro que morreu. Então pronto. Então vocês matam todo o processo revolucionário. Pronto, acabou. Pronto. Isso chama um sofismazinho bastante Não, básico, não é sofisma. Né? Onde é o sofisma? Explica o que é sofisma. Mas claro, no que eu falei, explica. Porque a sua questão era, vamos lá. Todas as pessoas que se opõem à revolução morrem. E aí você transformou ela. Alguém morreu ao se Tem algum opositor vivo do Kim Jong-un? Posso pôr sofisma? Assim? Posso pôr ou não pode? Vamos lá. Tá. Todo mundo que se opõe à revolução você morre? Vê que quando aperta? Resposta. Não. Você vê que quando aí aperta, disso ele aperta, ele defende a morte. Alguém que se opôs à revolução morreu? Você vê? Sim. Ele usou uma afirmação universal. Todos que se opõem à revolução, e óbvio que aí tem uma pegadinha, né? Porque essa palavra oposição tem que se entender o que significa ela. Com certeza. Se oposição no sentido de discordar, sob nenhuma hipótese. Agora, se você se opõe à revolução com armas para destruir o processo revolucionário, evidentemente que a revolução foi feita sem armas. Né? Não. Então pronto. Então beleza. O bandido chega na sua casa. Mas eu não entendo esse pavanato aí. É um negócio de lacração também, né? Um bandido vai na sua casa, vamos ver. Deixa eu dar um exemplo. Agora escuta, deixa eu dar um exemplo. Aí você toma o poder sem armas? Posso dar um exemplo? O bandido chega na tua casa pra roubar você... Só uma coisa, tá no seu tempo. Se você não quiser liberar, depois... Mas eu já perdi aqui. Não, mas tá parado o seu tempo. Tá parado. Tá parado. É só se você quer dar essa parte pra ele ou continuar, você que sabe. Que parte é essa? Que você eu já não entendi mais nada. É na parte da sua pergunta. Você vai fazer uma pergunta pra ele. Agora vem mais o quarto bloco de pergunta. Não, é o terceiro bloco de pergunta. Tá, beleza. Posso dar um exemplo? Tá. Rapidinho, 10 Mas segundos. ele que libera. 10 segundos, pode dar um exemplo? Pode dar seu exemplo. O bandido chega na tua casa pra roubar a tua família, você reage, o bandido te mata. Quem é o culpado? É óbvio que é o bandido. Você tinha um sistema estabelecido, os revolucionários se opuseram a esse sistema, e daí as pessoas que faziam parte daquela estrutura tentam defender a condição de vida delas como elas queriam que fosse, e os revolucionários mataram. É isso. Então você não pode matar o bandido que invade a tua casa. Manda ele embora. Pega meus bens aí, pode fazer o que você quiser. E se eu reagir, eu que sou o culpado. Mas Lucas, então... É isso, você tá defendendo isso. Então, quando a gente vai pra esse lado, deixa ele terminar a pergunta, então, e aí você já responde. Beleza. Conclui a pergunta. Então, vamos voltar no cronômetro. Tem mais uns 20 segundos aí que você morgou aí de parar aí, viu? É uma nova pergunta agora, né? É. Só fazer um breve parênteses em cima da questão que ele colocou. Qualquer processo revolucionário, em qualquer tipo de sociedade, se ele acontece, é porque é um apoio da enorme maioria da população. Você não tem a menor possibilidade. Você não tem a menor possibilidade, a não ser que seja um golpe interno, né? A não ser que seja um golpe interno. Se for algo totalmente fora dos aparatos institucionais, militares, consolidados, de você conseguir derrubar aquela sociedade se você não tiver um apoio da enorme maioria da sociedade que existe, né? Então, processos revolucionários, eles se baseiam, eles já são legitimados. Inclusive, se não fosse a Revolução, o Pavanato, não teria como ter uma Constituição de nenhum dos países que existem no mundo hoje. Porque o que existia há 500, há 1000, há 2000 anos atrás, era outro direito, era outra lei. Eram sociedades completamente diferentes. Então, o que nós temos hoje foi produto de revoluções que aconteceram antes. Então, uma revolução não é uma pessoa que entra no domínio de um indivíduo alheio para poder tirar a sua propriedade. Uma revolução é um processo social onde as pessoas que vivem naquela sociedade, na sua maior parte, não a toleram mais e se insurge contra o que existiam antes, né? E o próprio capitalismo é produto de várias revoluções, né? Então, essa inclusive é a minha pergunta. Se você faz essa negação unilateral das revoluções, como explicar a origem do capitalismo, se não por meio de processos revolucionários? Porque antes nós tínhamos sociedades baseadas, por exemplo, em sociedades baseadas em escravos, escravidão generalizada. Principalmente antes do capitalismo, sociedades baseadas em servidão generalizada. Servidão são vínculos diretos de pessoa para pessoa. Nada disso mediado pelo mercado. E pior, em todas as sociedades antes do capitalismo, você tinha mercado, mas para uma fatia desse tamanhozinho dos produtos. O grosso, o vínculo era direto, seja no interior de uma comunidade, em comunidades autossubsistentes. Para ter um mercado, você tem que ter expropriação da enorme maioria das pessoas, da terra principalmente, que ele permite produzir. Então, como explicar a origem do capitalismo? Como explicar a origem do capitalismo se não por meio de processos revolucionários? Tá? Então, como é que você explica isso aí pra gente? Vamos lá, então, resposta, 5 minutos. Última resposta desse bloco, né? Depois a gente vai para perguntas do chat. Eram 4 perguntas, mas como demorou bastante, vamos só 3 aí. Vamos lá. A série de falácias, né? O ponto central aqui que foi colocado desde o começo uma revolução comunista, ela mata opositores ou não mata? Mata. Mata aqueles que se opõem ao regime. E mata também depois de fome. Se
se num confronto um se opor com o outro, alguém vai sair ferido numa situação dessa, né, meu filho? Não existe essa... Outra coisa também, esse negócio são coisas... Essas moralidades falsas aí, baratas. Duvido se alguém... O pai dele tá passando fome aí, cara, tá desempregado aí, fazendo greve. E por que tá fazendo greve? Tá se opondo, sabe, a vida da pessoa. Então a pessoa vai contra mesmo. Inclusive, ele falou aqui sobre confisco de propriedade. No capitalismo tem que confiscar, mentira. Não existe. Tem confisco de propriedade, sim. Se você não pagar seus bens, se você não pagar o IPVA, as coisas do seu carro, sua moto, sua casa, seu sítio, esse confisco. Confisco de propriedade. São trocas mútuas, livres, onde as pessoas podem... Não tem troca mútuas nem livre, não. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Consentem em fazer a troca. No marxismo, não. No marxismo existe expropriação. Você tomar as propriedades. Duvida? Tomar as propriedades, grandes monopólios, né? Não é justo o camarada ter um banco que tem todo mês de dar lucro líquido de 30 bilhões e você aí ganhando 1.518. Tem que dar uma dividida nesse trem aí, né? Que tá meio desproporcional, né? Não é justo o banco ficar com a metade do orçamento do país inteiro, enquanto a gente tá passando dificuldade com ruas esburacadas, escolas caindo aos pedaços, materiais escolares péssimos, hospitais sem equipamentos de cirurgia ou de fazer exames. Não é justo. De mim, convido todo mundo que está assistindo aqui, pesquisem o que aconteceu na Revolução Russa. O que eles fizeram com a propriedade dos proprietários. Eles tomaram as fazendas. Tomaram. Latifúndio aí tem que rever esse negócio de latifúndio aí, que nem eu acho que não é muito justo não, sabe? Tem gente que tem quase um estado inteiro só de terra aí, ó. Aí você tem o Thomas... Tô falando do estado tamanho do Paraná, né? Uma pessoa. Ele explica, por exemplo, inclusive, uma série de desarranjos. Você tinha, no mercado de peles, por exemplo, excedente de produtos, porque eles não tinham sistema de preços, então o governo não sabia orientar a produção. E você tinha daí no mercado de sapatos, você tinha um declínio dos produtos, tava faltando sapato. E toda essa desorganização por conta de uma revolução utópica, que é a revolução que o meu... Isso aí foi no finalzinho da União Soviética. Isso teve um probleminha lá mesmo, mas pouca coisa, assim, foi coisa de 6 meses, mas depois eles conseguiram regular a situação lá. É adversário que defende. Eu tô falando porque eu sou um cara honesto, verdadeiro. Podia maquiar isso também, mas... Então você vê que ele em última instância, eu pressionei, ele teve que admitir que a revolução mata, sim. O capitalismo não precisou de uma revolução para se estabelecer, a chamada Revolução Industrial não necessitou de uma arma. Necessitou sim de muita baioneta, viu? Ela aconteceu. Surgimento das máquinas. E a inglesa, a essa é a revolução política, não econômica. toda revolução é por causa de econômica, sabe? Não é questão de política, não. Você tem a casa, tem um carro, tem trabalho, tá vivendo a vida confortável. Pra que você vai fazer a revolução, sabe? Pra que você vai mexer com as coisas? É quando as coisas apertam mesmo, você tá no desespero, você começa a juntar com outras pessoas e você muda o sistema econômico mesmo, mano. Não é político, não. Eu vejo que ele é doente, cara. Esse menino aí, ele não é legal. Você vê que ele se sente, parece que ele tá fugindo de uma realidade, de algo assim. Você tá distorcendo. Você sabe disso. Colonialismo, revoluções políticas não necessariamente estão ligadas a um processo econômico. O processo vem depois. É óbvio que você tem um conjunto de fatores de liberdade que permitiram, sim, o surgimento do capitalismo. Agora, daí dizer que esse conjunto de liberdades, ele em si, para que ele fosse mantido naquele momento com o capitalismo, ele necessitava de uma revolução, é mentira. Não houve revolução. Se olhar para a história, a Revolução Industrial é a única revolução de todas que não foi sangrenta. As máquinas surgiram, o trabalho foi especializado, as pessoas, por opção própria, saíram do trabalho rural e foram trabalhar nas indústrias, até porque se não fosse melhor a condição de trabalho, Sim, ele é a mãe de nada, né? Ele tava lá, ele é o Matusalém, ele viu tudo, né? Critica o começo das condições de trabalho do livre mercado e do capitalismo, foram muito negativas. E antes era melhor? As pessoas morriam mais cedo, as pessoas tinham menos renda. Como que era melhor? Era pior. As pessoas escolheram, as pessoas foram para as indústrias porque era melhor. Ninguém quer trabalhar assim não, quer trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, quem é louco, você é louco. É que a situação tava degradante mesmo, o cara não tinha mais nada, era trabalhar, porque as pessoas são muito honestas também, né? Se fosse mais maluco assim, não aceitava nenhum trem desse não. Tanto que não aceitaram, né? Que acho que a primeira reforma foi em 1848, legislação inglesa. E também não tirou o homem, tirou a mulher e as crianças, né? A primeira legislação lá que tinha na inglesa lá. Tirou as mulheres e as crianças.
capitalismo melhorou a condição de vida delas. Então, não passam de mentiras. Ele tenta atribuir uma suposta confiscação de propriedade indireta do empresário, só que ao mesmo tempo ele não admite o confisco direto que o socialismo fez. Ele não explicou também aqui, por exemplo, o monopólio que ele defende. Você não defende o monopólio do Estado, você defende. Você defende o monopólio, então você não é contra o monopólio. Não finge pras pessoas que você é bonzinho. Você não é. Não finge pras pessoas que você não defende a morte de opositor, você defende. Trotsky defendeu. Vocês defendem isso. É da natureza do comunista matar. É da natureza do comunismo pra se perpetuar no poder usar a violência. Essa é a diferença de uma democracia liberal que vocês não defendem pro comunismo. Você não votou no Lula porque você defende uma democracia. Não, para. Você votou no Lula porque o Lula se aproxima mais dos seus ideais revolucionários. É por isso. Lula. Não minta. Seja, no mínimo, um pouco honesto na hora que você vai falar aqui com as pessoas e fala os seus reais objetivos. Vamos ver se você convence ele dizendo a verdade. O cara é foda, dizendo que você defende, sim, violência quando necessário, dizendo que você defende confisco de propriedades e dizendo que você defende esse modelo onde tudo pertence ao Estado. Como o modelo de transição, obviamente, por um ideal utópico de anarquia. Quem chegou até aqui, se inscreva, deixa o like, aciona o sininho de notificações, é isso aí. É muita loucura, né? A gente vai se encontrar onde ir na sociedade e a gente vai... Nós podemos fazer algumas mudanças aí, né? Porque eu vou falar pra você, viu?